Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para fazer mais uma mensagem, Uma pequena reflexão da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que não estão podendo estar congregando, em várias igrejas aí no mundo por conta da pandemia, não estão podendo estar junto com os outros irmãos na casa do Senhor. E na nossa igreja não é diferente. Há algumas pessoas que não estão podendo estar congregando, e até uma delas é a minha sogra, que inclusive agradeço a ela que me deu essa cadeira aqui hoje, cadeira de luxo, maravilha, é um presente de aniversário adiantado. Hoje são 5, meu aniversário é dia 20 ainda de março. Agradeço aí pelo carinho, é uma segunda mãe para mim. Bom, a palavra do Senhor diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, da sua vontade, da sabedoria e da inteligência espiritual. O apóstolo Paulo está orando pela igreja de Colosso, satisfeito por ter ouvido falar que a igreja de Colosso está com o seu entendimento muito apurado e muito realmente avançado, já comendo carne, digamos assim, ainda não estando na mamadeira, no leitinho, digamos assim. Já pode se alimentar de coisas mais profundas. Então ele está dizendo aqui que ele ouviu falar através de um outro irmão, de que a igreja estava assim, bem, e ele falou, eu vou continuar orando por vocês e pedindo que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, é uma coisa, e em toda sabedoria e em inteligência espiritual, porque esse é o desejo de qualquer um que quer que o outro cresça. O maior desejo é esse, que tenha conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. Porque inteligência comum, aqui natural, muitos têm, muito mais do que nós. Mas inteligência espiritual, sabedoria espiritual, é algo só para os filhos de Deus. É algo só para aqueles que aceitam a Cristo. Porque a palavra de Deus faz distinção entre aqueles que aceitam a Cristo e aqueles que não aceitam Cristo. Aqueles que estão aos pés do Senhor e os que não estão. Então existe conhecimento, sabedoria e inteligência comum aos seres humanos, e existe isso espiritualmente. Então, o que nós esperamos e desejamos e pedimos a Deus que o povo de Deus tenha é conhecimento da vontade do Senhor, sabedoria e inteligência espiritual. Porque para você discernir situações que estão ao seu redor, ao seu derredor, situações que estão se avolumando contra você, discernir se isso é algo normal, comum de todos, se é algo provocado no mundo espiritual, só tendo a sabedoria e a inteligência espiritual. Sabedoria para você ver como você vai agir, e inteligência para que você possa distinguir, fazer essa diferença aí e agir estando aos pés do Senhor. Então, muito vale a sabedoria humana, muito vale a sabedoria, a inteligência humana, mas não se compara a inteligência e sabedoria espiritual, para que a gente possa estar além, por cima, vendo as coisas como elas realmente são, vendo-as como estão na sua origem. Às vezes as coisas estão nos atacando, uma pessoa nos ataca, mas não é aquela pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo está, em outro momento, falando que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra aquele ser humano que está nos causando mal. A nossa luta é contra o que está espiritualmente naquele ser humano. Seja com
incentivo, seja só como influência, seja como uma possessão, e que quer nos fazer mal, né? Quando temos esse discernimento, as coisas ficam muito mais fáceis. Nós vamos lidar com o mundo natural, estando de olho no mundo sobrenatural. E aqui o texto vai continuar dizendo, versículo 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, são muitos conselhos maravilhosos aqui do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele diz que essa sabedoria e inteligência espiritual é para que a gente possa andar dignamente diante do Senhor e agradando ao Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra. Porque, irmãos, frutificar, muitos frutificam. Frutificar, fazer muita coisa, até na própria casa de Deus, trabalhar na obra, trabalhar nas coisas da casa de Deus, muitos fazem. Mas aqui está dizendo que temos que frutificar na boa obra. Podemos fazer várias obras na casa do Senhor, mas de repente vamos ouvir do Senhor: nunca vos conheci. Vamos ouvir do Senhor: eu não te conheço, né? Apartai-vos de mim. Por quê? Porque a obra não foi boa. Por que não foi boa? Porque não estava sendo conduzida por o Espírito Santo, não estava sendo conduzida com uma boa intenção, a intenção realmente verdadeira. Talvez fosse uma outra qualquer intenção, mas não uma intenção realmente vinda do Espírito Santo. Então, se não vem do Espírito Santo, não é a boa obra. É uma obra que alguém vai ter benefício, né? Talvez a outra pessoa que foi objeto dessa boa obra, foi, né, o objetivo, digamos assim, o alvo dessa boa obra, vai ter benefício. Mas realmente não foi para o Senhor, foi com outras intenções que foi feito. Então não foi boa obra. Nós temos que estar atrás de fazermos a boa obra, de frutificarmos e fazermos a boa obra. E só podemos fazer isso se tivermos a nossa inteligência e sabedoria espiritual e crescendo no conhecimento de Deus. Não podemos estacionar. Temos que continuar crescendo no conhecimento de Deus. Deus é alguém, né? Muito, muito profundo, que Ele está querendo se fazer conhecido do seu povo. Então, que a gente possa, no máximo que a gente puder, se colocar na presença dele, buscá-lo com toda sinceridade. Se você não estiver muito bem naquele momento, você expõe para ele que você não está muito bem. Não seja hipócrita, não seja falso diante de Deus, porque ninguém consegue ser falso diante de Deus. A gente só é falso diante de nós mesmos e dos outros homens, porque Deus nos conhece. Então seja sincero: Deus, não estou muito bem hoje, estou chateado com isso, chateado com aquilo, estou decepcionado com isso, gostaria que o Senhor fizesse aquilo para mim, mas infelizmente isso ainda não aconteceu, estou triste. Seja ponderante, seja temeroso, porque está falando com o Senhor, mas seja sincero. Não passe para Deus aquilo que você não está sentindo, não finja diante do Senhor, né? Deus se agrada de um coração sincero, de um coração contrito diante dele. Ele não despreza, diz a palavra. Então, para a gente estar encerrando essa pequena reflexão, o texto vai dizer que Jesus é o cabeça. Então, é o cabeça do corpo que somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo, a mão não pode dizer, não pegue esse objeto ou aquele, não faça isso, não faça assim, não faça assado, não vá para lá, vai para cá, se o cérebro não comandar. Porque quando o cérebro comanda que a mão faça algo, ela não tem
decisão própria, ela não tem vontade própria de não fazer. Então, se nós estamos ligados à cabeça que é Cristo, nós vamos fazer a sua vontade. Se nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, que é a cabeça, na maneira que Deus determinou, há um problema na comunicação. Talvez uma veia, um nervo, algo não está ligado à mão, colocando a mão como parte do corpo, né? Então, se uma ordem foi dada à mão e ela não obedece, é porque está sem o comando do cérebro, não está funcionando bem até chegar à mão. Porque normalmente é algo sem pensar. Quando a gente vai querer pegar um copo, um objeto qualquer, a gente simplesmente vai com a mão e pega. Porque o cérebro já deu essa ordem. Então, o Senhor Jesus, que é a cabeça, é como se fosse o cérebro. Ele nos dá a ordem e quando estamos bem ligados a Ele, que não há interferência, nós fazemos a sua vontade. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa continuar firme na presença do Senhor, para que, embora com esse pequeno afastamento, né, da casa do Senhor, física, né, de se reunir, você possa saber que você é casa, que Cristo habita em você. E por isso você consegue ainda estar ligado à cabeça. Você é corpo porque você, nesse momento, não pode estar presente. Se você, quando voltar, que puder estar presente, que esteja presente, né, para estar na comunhão ali, para estar junto, né, congregando com os outros irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus.